Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso Call da Minato Consulting. E hoje eu queria começar agradecendo a vocês por alguns e-mails que eu tenho recebido e respondido a pergunta de uma pessoa que ainda não é cliente, mas que me questionou por que eu nunca peço para vocês darem like ou se cadastrarem no canal. Eu não peço para dar like porque não trabalho com mídia social, mas enfim, fiquem à vontade, será um prazer. Mas ele levantou um ponto que é verdade, porque eu nunca peço para ninguém se cadastrar no canal. A gente tem soltado periodicamente vídeos e materiais de investimento, então fica o convite para você, mesmo que não seja cliente Minato, que se cadastre no canal para que você possa recorrentemente estar recebendo materiais da Minato, ok? Queria falar um pouquinho hoje com vocês sobre Ásia. Ásia é um assunto mais polêmico, porque quando você fala de Ásia, você pensa em China, e China não é Ásia. Há 10 anos atrás, se falava de Ásia, você pensava em Japão. Japão também não é Ásia. Ásia são pelo menos 15 países ali chaves que tem todo um envolvimento comercial, regional, extremamente agressivo, extremamente forte entre si e para o resto do mundo. E é interessante porque há milênios o Sudeste Asiático vive sob um controle da China e a situação atual não é diferente. Atualmente a China é o maior parceiro comercial de toda a região do Sudeste Asiático e a prosperidade da região ela se dá basicamente pela cadeia de abastecimento, como tem sido há milênios. Isso não tem mudado. Isso é algo que já vem acontecendo, que é comum na região e só tomou um tamanho totalmente desproporcional, dado a avanço de tecnologia, a velocidade de consumo, enfim, mas é algo que já existia na cultura da região, na cultura do Sudeste Asiático, ter a China como principal parceiro. E é importante lembrar que a presença americana nessa região, ela só vai acontecer a partir do final da Segunda Guerra, muito mais por um interesse geopolítico do que comercial. Porque o Japão estava destruído, a Birmânia estava destruída, todo o resto do Sudeste Asiático estava destruído, não tinha força de consumo que despertasse interesse aos americanos, o que tinha era um temor grande do crescimento de Rússia e uma tentativa de entender para onde ia, de fato, a China. Então, a presença americana nessa região ela é muito mais recente do que a presença chinesa, dado pelo tamanho da China na região. E aí, pelos últimos 4 anos, o que eu queria passar para vocês é que a gente tem visto uma apreensão por parte do grupo de diplomatas do Sudeste Asiático que tem literalmente perdido o sono com a política anti-China que o Trump e toda a sua administração fez nos últimos 4 anos. Porque eles sabem que um conflito agora, ainda que comercial, seria extremamente desastroso para a economia mundial, e em especial para a economia do Sudeste Asiático, porque eles viveram as consequências das campanhas americanas militares no Japão, na Coreia, no Vietnã, no Camboja, no Laos, na Birmânia. Então, a economia regional já passou por vários remendos de pós-guerra. E mesmo uma guerra não bélica, mas uma guerra comercial, iria atrapalhar a velocidade de crescimento desses países. Boa parte deles já foram, nos anos 90, tigres asiáticos. Hoje não são mais, foram ultrapassados pela China. E é interessante porque, olhando para trás, você fala, nossa, a China engoliu os tigres asiáticos. Sim, mas olhando para ontem, olhando para a Covid trouxe uma preocupação muito maior nas redes de suprimento internacionais, porque os produtores, hoje, basicamente, as grandes fábricas são chinesas, estão na China, e os distribuidores estão pelo mundo. Só que a partir do momento que eu tenho um fato novo que pare a minha produção na China, eu não tenho outro fornecedor. Eu paro a minha distribuição. Então, o que a Covid traz é um entendimento de que talvez não seja inteligente manter toda a produção centrada em China. Então, possivelmente, eu vou ter, dentro dos tigres asiáticos, a ideia de ressurgimento de algumas nações como potenciais nações para
produção de manufatura. Uma descentralização do que hoje é a China. E isso não é para esse ano de 2021, mas ao longo da década dos anos de 2020 até 2030. Então, o que se espera daqui para frente é que se olhe para Vietnã, se olhe novamente para Tailândia, para Singapura, para outros países do Sudeste Asiático como uma alternativa de produção à China. Que se invista muito mais nesses países do que já se investiu em China. Ninguém espera que se desmonte uma indústria na China e se monte essa indústria, por exemplo, na Malásia. Mas pode sim se esperar uma nova planta na Malásia ou na Tailândia e não um investimento complementar em China. Vai se distribuir e se diluir o risco de uma quebra de produção. Então, é uma das coisas que fica em aberto ao longo dessa década para se entender para onde caminha a economia internacional num cenário de pós-Covid. Tá? Passando também um pouquinho ainda na questão da política externa, a administração Biden ela vai precisar de tempo e de muita paciência para reverter todo o estrago de política externa que a administração Trump fez. Porque na última reunião da ANSEM, o Xi Jinping ele reiterou que os assuntos da Ásia deveriam ser cuidados pelos povos asiáticos. E isso soa para muitos analistas como mais um sinal de que a China possui interesse real de centralizar e de tentar desfrutar de novo do que ela era, dessa centralidade de negócios e de poder comercial, do que ela foi no século XIX e no início do século XX, antes de ser literalmente depredada por parte do Japão e do Ocidente. As declarações que Xi Jinping tem feito por todos os chineses étnicos no exterior, que aí você está colocando, incluindo aproximadamente 30 milhões de asiáticos só no Sudeste Asiático de ascendência chinesa, aumenta ainda mais o risco de alguns populistas de plantão usarem do sentimento anti-China para estimular ódio étnico. E é uma região que tem rixas históricas, não de 50 anos, mas de 300, 400 anos. É verdade que gradualmente a China ela vem testando os limites, sim, no Mar do Sul da China, ela vem reivindicando posses marítimas e territoriais em Brunei, na Indonésia, na Malásia, nas Filipinas, no Vietnã, por onde passa uma boa parte do comércio marítimo da China. Atualmente, os países membros da ANSEM, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático, esses países sabem que 2021 vai ser um ano de teste de uma nova administração na América e um ano de aprofundamento e de provocações pela China. Vai ser um ano de teste de política externa. E eles vão ter que lidar, esses países, ao mesmo tempo com questões comerciais e questões políticas, tentando proteger, equilibrar e movimentar a relação comercial e política, contando com uma China que está sendo cada vez mais atrevida em termos de tentativa de se expandir política e regionalmente, e uma América que vai bater de frente com a China de uma forma mais protocolar, de uma forma mais menos impulsiva e mais diplomática pela OMC. Tá? Então, essa situação de um ano de 2021 de incerteza vai levar as nações emergentes do Sudeste Asiático a terem uma postura muito mais estratégica. E aí isso tem já colocado na mesa questões de proteção, de equilíbrio. Isso tem levado esses países a buscarem abrir a porta, vamos assim colocar, para trazer outras nações para dentro desse debate. E esse debate não é só um debate comercial, mas é também uma proposta de se aumentar a segurança no Pacífico e no Mar da China, convidando Japão, Coreia do Sul, Austrália, Índia,
para compartilhar não só de mais expansão comercial, como já falei, mas também da segurança regional. Porque tem sim um risco de um confronto não intencional entre China e Estados Unidos no Mar da China nos próximos 5 anos. Isso não é para a semana que vem, mas isso é sim um agravamento, um aumento de tensões para daqui a 5 anos. Porque por mais que os Estados Unidos seja prudente, não necessariamente a China vai ser responsável na tentativa de se expandir, na tentativa de buscar mais protagonismo. E aí, dentre as 11 nações que compõem aí literalmente o Sudeste Asiático, a Coreia do Sul é um dos principais países expostos a essa rivalidade tanto econômica quanto estratégica, militar, que acontece nesse momento entre a América e a China. E esse ano de 2020, agora no terceiro quarto, o ministro da Defesa coreano aprovou as verbas necessárias para que a Coreia adquira mais caças F-35B de fabricação americana e comece a construção do seu primeiro porta-aviões. 2021 também é o ano que o Partido Comunista do Vietnã vai convocar o 13º Congresso Nacional. E esse congresso acontece a cada 5 anos, com a visão clara de eleger o novo secretário-geral, e esse secretário-geral vai ter que definir as prioridades para os próximos 5 anos do Vietnã. E nessa definição de prioridades, a China tem uma importância crucial no sucesso desse projeto. O problema é que a China é o maior parceiro comercial do Vietnã, a maior fonte de importação e o destino da maioria das exportações da China. E também, nesse momento, por coincidência, a China reivindica uma vasta faixa no mar da China meridional e, às vezes, ela tenta romper os limites de águas territoriais do Vietnã. O ano passado foram 5 barcos pesqueiros afundados pela Marinha Chinesa, usando a prerrogativa de que os barcos estavam em águas chinesas, e não estavam em águas vietnamitas. Então, a escolha desse novo plano, a partir da votação e eleição do secretário-geral do Vietnã, pode colocar o Vietnã numa situação extremamente delicada, porque é um país totalmente dependente de China para exportar, para importar. Ele vai ter que fazer uma política de 5 anos, muitas vezes confrontando com a própria China. É algo a se estudar com carinho. A pandemia, olhando por outro lado, também afetou países ricos na região. A Austrália, por exemplo, ela registrou 28 anos seguidos de crescimento econômico sem interrupção. Quando veio a pandemia, agora em 2020, ela jogou o desemprego, a taxa de desemprego na Austrália para 8%. E 2021 para a Austrália vai ser um ano de esforço para tentar tirar o país da recessão. Você tem uma geração que cresceu sem recessão. Você tem uma geração que cresceu por 28 anos com crescimento econômico ininterrupto. Era o país de maior prosperidade no Sudeste Asiático, era a Austrália. E aí você também tem uma Austrália que se endividou, e se endividou caro, para preservar 3,5 milhões de empregos. Uma Austrália que sofre da intervenção da presença da China em mais de 40% das importações australianas, ou seja, 40% de tudo que a Austrália consome vem direto da China. A Austrália recebe, no mínimo, 1,5 milhão de turistas chineses na Austrália por ano, e 15% dos estudantes estrangeiros pagantes das universidades australianas vêm da China. Então, a Austrália também vai ter problemas com um crescimento de China nos próximos 5 anos. Os exercícios navais que a Austrália está sendo convidada a participar no Oceano Índico também coloca a Austrália numa situação delicada com a China. Porque a China pode dificultar, a partir de agora, a importação de carne australiana, a importação de minério de ferro australiano e de algodão.
É lógico que se dificulta a importação de minério de ferro australiano, beneficia nosso minério de ferro, sem dúvida nenhuma. Mas para a região é um aumento de tensão. O mesmo aumento de tensão, mas agora de ordem política, passa o Japão. Olhando para o Japão, entre 1990 e 2012, o país teve 15 primeiros ministros. E o prazo médio de validade de cada primeiro-ministro foram 2 anos. Quando Shinzo Abe assumiu o cargo em 2012, ninguém acreditava que ele duraria mais que 2 anos. Shinzo Abe levou o país por quase 3.000 dias. E ele só saiu do cargo agora por problemas de saúde. E foi justamente o problema de saúde que levou o PLD, que é o Partido Liberal Democrático do Japão, a eleger um substituto, que foi o Suga Yoshihide. E o Yoshihide, ele assume o cargo prometendo dar continuidade, estabilidade a todo o programa do Shinzo Abe, desenvolvido desde os impactos que aconteceram no Japão quando ele assumiu em 2012. Todo o programa de estímulo monetário que foi feito. E Shinzo Abe foi muito pragmático em usar da política externa como uma alavanca para projetar o Japão e expandir ainda mais crescimento da indústria e venda de produtos japoneses pelo mundo. Ele fez mais de 80 viagens ao exterior para estabelecer relacionamentos com outros líderes. O Suga Yoshihide, quando assumiu agora, ele pegou uma missão bem mais difícil. Ele vai ter agora em 2021, logo no começo do ano, que começar a construir uma imagem de estadista em um dos piores momentos da economia japonesa. A Covid é hoje no Japão um dos principais obstáculos para o país voltar à normalidade. E o Japão já estava entrando em recessão antes da pandemia. No segundo quarto agora de 2020, o PIB contraiu 28% em relação ao PIB de 2019. Então, a missão que o Suga recebe a partir de agora é de, primeiro, combater Covid, segundo, recuperar crescimento econômico interno e, terceiro, reforçar as alianças externas. Talvez por isso, e talvez não seja a palavra certa, mas certamente por isso, o Japão aceitou alguns acordos com a China para tentar acelerar um pouco mais o seu processo de crescimento. E o Suga vai passar por momentos críticos esse ano, porque ele vai ter que renovar o acordo de segurança e logística com os Estados Unidos, que existe desde o final da Segunda Guerra Mundial, e que isso tem um custo, porque você tem que manter 50 mil mariners estacionados e a base da 7ª Frota inteira americana no Pacífico. E ele vai ter que renegociar isso com a América. Uma América que por 4 anos pregou que a defesa dos países na Europa e na Ásia deveria ser custeado pelos próprios países. E Suga vai ter que assumir uma situação agora que ele vai ter que negociar com os Estados Unidos o custo dessa defesa e segurança e logística. Independente disso, o Suga precisa impulsionar a economia. E esse é o maior risco do país. Porque se ele não conseguir, nos próximos 12 meses, crescer a economia, o capital político dele é corroído. E se isso acontecer, ele joga o PLD, que é o principal partido político japonês, numa guerra do protagonismo que não se via desde os anos 90. E torcida contra ele não tem, não falta. Porque ele tem 2 arqui-inimigos dentro do próprio partido, que é o ex-ministro de Defesa, o Ishiba Shigeru, que foi derrotado pelo Suga agora em 2020, e o Kono Taro, que é o ex-ministro das Relações Externas do Japão. E que atualmente ele é responsável pela reforma administrativa que acontece no Japão. Então, assim, se ele não tiver condições de recuperar a economia e fazer algum crescimento nos próximos 3, 4 quartos, ele implode o seu capital político. Ele cria condições de uma briga política
que não se via há pelo menos 30 anos dentro do partido, e isso pode comprometer o crescimento do Japão para o resto da década. Ou seja, o Japão passa por mais uma década perdida. Olhando para a Índia, o primeiro-ministro Modi ele vem pregando que chegou o momento da Índia em 2021. E as disputas entre o Ocidente e a China, que implicam aí trilhões de dólares em cadeias de suprimento, colocam a Índia num movimento de destaque por possuir abundância de terra para cultivo de insumo para a indústria de fármacos, que nesse momento tem uma situação única de privilégio, e coloca a Índia também numa situação de ter um litoral extenso o suficiente para fazer transporte marítimo para a Europa e para o Sudeste Asiático, tem milhões de jovens subempregados, necessitando de oportunidade para desenvolver a sua mão de obra, e tem um vasto reservatório de engenheiro de software. O problema é que a Índia é, hoje, nesse tabuleiro, ao lado do Japão e da Coreia do Sul, um grande concorrente da China. E a Índia ela já estava vindo por um processo de deterioração à medida que as empresas começaram a descobrir, as empresas externas, que as virtudes eram mais teoria do que realidade. Quando chegou a Covid na Índia, o PIB já estava em queda desde 2016. O investimento externo na Índia já estava em queda desde 2018. Então, em 2020, quando a Covid bate, o governo perde a arrecadação de imposto, porque as pessoas se trancou toda a população da Índia em casa. O lockdown foi muito severo na Índia. A arrecadação cai, não houve desinvestimento nenhum nos últimos 2 anos. O déficit, que já era enorme, aumentou ainda mais antes de se incluir as demandas que as campanhas de vacinação vão necessitar fazer por toda a Índia. Isso vai aprofundar o déficit indiano. E começa a ficar nítido que isso é o resultado de anos de uma má gestão financeira. Porque as contas do governo estavam sobrecarregadas e estavam disfarçadas por expectativas fantasiosas de receitas fiscais positivas, constantes, e de um lucro que vinha de desinvestimentos em empresas que eram controladas pelo governo. Só que o governo não mexeu nessas empresas. Esse lucro não aconteceu. E essa expectativa de receitas fiscais, ela retrocedeu. Pelo contrário, agora a Índia tem um buraco fiscal para tomar conta. O problema é que a perda de expectativa com a Índia canaliza boa parte de investimentos para Bangladesh, para o Vietnã, para a Malásia e outros países que estão com desenvolvimento e com ambientes de negócios aceitáveis por investidores estrangeiros. Por causa de todas essas dificuldades, uma crise econômica na Índia já começa a estar dentro do preço quando você fala de BRICS. E as agências de classificação recentemente vieram rebaixando a Índia para BBB- em 2020. Mas elas decidiram esperar um pouco mais antes de fazer uma reavaliação desse outlook, porque boa parte, praticamente 90% da dívida da Índia não é em dívida externa, é em dívida interna. Então, o outlook só não foi mais pesado, dado essa questão de dívida ser interna e não ser uma dívida externa. Por fim, vem a China, e a China é algo interessantíssimo, porque o Partido Comunista Chinês não vai deixar ninguém esquecer em 2021 que 2021 é um ano especial. Em 1º de julho, acontece o centenário da fundação do Partido Comunista Chinês. Haverá ópera, filme, novela, todo tipo de discurso oficial ao longo do ano para mencionar esse centenário e para declarar, mais uma vez, que é uma sociedade emergente, moderadamente próspera em todos os aspectos, como
frase do próprio Xi Jinping. E 2021 é o ano do touro, e que vai ser uma festa muito forte desde o Ano Novo Chinês, que começa após a virada do ano. Então, assim, é interessante notar porque a China sai da Covid num momento forte, com presença, inclusive, na área de laboratório de fármacos, de distribuição de vacina, está tendo uma atuação pesada no Oriente Médio, justamente na área de saúde, e no Sudeste Asiático, com a área de comércio. Ela coloca, em um ano de comemoração de centenário da fundação do Partido Comunista Chinês, um programa extensivo de fazer os chineses se sentir parte de uma história. Você está falando de 90 milhões de membros do partido. Para relembrar o quê? Os feitos do partido no passado. Ou seja, as mesmas crianças que são alfabetizadas com canções infantis de 3.000 anos, são agora os mesmos adultos que vão se sentir orgulhosos de participar de um processo histórico de crescimento do país a partir da fundação do Partido Comunista Chinês. Então, a tentativa de se incluir esse chinês dentro de algo maior é muito forte. As obras, os eventos, os discursos vão criar um sentimento nacionalista muito forte para os chineses, dentro e fora da China. E isso, novamente, é interessante, porque é mais uma forma de dar alinhamento do discurso do Xi Jinping, ideológico daqui para frente, subsidiando o porquê da necessidade de se crescer novamente como uma nação do século XIX, onde toda a rota de comércio passava por ali, toda a tradição histórica de ser uma nação forte, não só comercialmente, mas militarmente, olhando para expansões, principalmente no Mar da China, colocando Estados Unidos, Japão, Coreia, Vietnã, Malásia, Singapura, Austrália, Nova Zelândia em atenção. Se você voltar na história, nos anos 30, essa expansão vinha do Japão. Nos anos 40, o Japão dominava da Manchúria a todo o Sudeste Asiático. Só que China é muito mais que isso. China hoje é o segundo maior player em comércio mundial, alimentado pelas próprias políticas americanas, pela própria demanda europeia, pela própria oportunidade de todos os emergentes que viram nesse país. Uma chance de crescer as suas exportações. Então, China não é um império do mal, é o império que vem desafiar o atual império comercial americano, que substituiu o antecessor Império Britânico, que, por coincidência, tinha na China uma das principais rotas de negócio e de comércio no Sudeste Asiático. Então, pensar em China fora da caixa e não como um concorrente inimigo, talvez seja mais fácil para se lidar com a ascensão de um player que não vai parar a sua movimentação. Não tem como se deter esta movimentação. É muito mais fácil se unir e, de forma unida, combater avanços desnecessários e desleais, muitas vezes, do que se bater de frente com a ameaça, como foi feito na administração Trump. Mas China é assunto para uma nova oportunidade, porque manda aí um call um pouco maior. Eu tenho tentado me resumir a calls de 30 minutos para não ficar tão cansativo. Mas ainda falta falar de Europa, falta falar de China especificamente, falta falar de Brasil, que eu estou tentando evitar por problemas de ordem política de muitos clientes,
mas é uma conversa que tem que ser franca, tem que ser bem feita, porque 2021 talvez seja o ano mais difícil da administração atual. Eu agradeço a você, cliente da Minato, por mais essa oportunidade e espero revê-lo em breve. Muito obrigado.